Instrutor de trânsito, eu posso já imaginar a cena. Você está dando aula de legislação, um conteúdo que já não é fácil para os seus alunos. E para piorar, você vê que eles estão desatentos, sonolentos, desconectados com a sua aula. Eu tenho uma super dinâmica que vai ajudar você a conectar os seus alunos com a sua aula. Solta a vinheta aí! Olá, eu sou a Ana Prediger, seja bem-vindo ao canal Sentec Trânsito. Aqui você encontra muita informação e conhecimento importante para você que quer se dedicar à educação para o trânsito. Se você se interessa por esse assunto, já clica agora no sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Bom, antes de eu apresentar a dinâmica para vocês, a gente precisa conversar sobre a necessidade que nós temos de sair da nossa zona de conforto como instrutores. Eu canso de ouvir reclamação de instrutor dizendo: "Ai, os alunos estão desinteressados. Ai, ele fica mexendo no celular. Ai, os alunos estão dormindo na minha aula." Aí eu pergunto para esses mesmos instrutores o que eles estão fazendo para reverter a situação. Normalmente eu ouço deles que eles chamam a atenção dos alunos para que eles participem, mas isso geralmente não funciona. Só gasta a energia e a paciência do instrutor e cria indisposição com os seus alunos. Ou então o instrutor diz que está fazendo a parte dele, o melhor que ele pode. Se o aluno não quer aprender, azar é dele. Se o aluno reprovar no exame, só estará colhendo o que ele plantou. Eu não concordo com nenhuma das duas abordagens. Na minha visão, o instrutor é corresponsável pela aprendizagem. Antes da aprendizagem acontecer, o instrutor deve compreender que ele é responsável por motivar o seu aluno para a aprendizagem. Ou seja, ele deve preocupar-se em fazer o aluno querer aprender. Se não resolver isso, seu trabalho como educador ficará muito mais difícil. Você concorda comigo? Escreve aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Por exemplo, o instrutor na aula de legislação, que já é um bicho-papão na cabeça de muitos candidatos de primeira habilitação, diz assim logo no começo da aula: "Atenção, pessoal, o assunto é bem difícil, inclusive para mim." O que o aluno que já tem dificuldade vai pensar? Se é difícil para ele, que pretende me ensinar, para mim vai ser impossível aprender. Ou seja, já aumentamos a barreira natural e resistência do aluno para aprender. Tá bom, Ana, já entendi o tamanho do problema da minha abordagem. Agora, como que eu faço para resolver? Socorro! Não quero mais ver aluno dormindo ou desmotivado na minha aula. Calma, coleguinha, nós vamos juntos. Entenda que a gente aumenta o interesse e a capacidade de aprendizagem dos nossos alunos quando eles interagem e manipulam o objeto que precisa ser aprendido. Quando a gente está numa aula prática, é muito mais fácil. É fazer o aluno observar e colocar a mão na massa. Agora, quando o objeto a ser aprendido é um conceito teórico, como é o caso do conteúdo de legislação, como que faz para o aluno colocar a mão na massa? É simples. A gente precisa fazer o aluno interagir com o conteúdo, elaborar hipóteses, perguntas, pesquisas e aplicar em diversos contextos. Aí que dinâmicas bem aplicadas entram em cena nas nossas aulas teóricas. Vamos ao nosso exemplo. Suponha que você vai dar uma aula de sinalização de trânsito de legislação. Primeiro você explica, de maneira geral, a função, as formas, as cores das placas de maneira expositiva. Depois você pede para os alunos estudarem as placas. Esse conhecimento será necessário para a próxima atividade, onde o conteúdo será aplicado de maneira prática. Então, a dinâmica vai funcionar da seguinte forma: você vai retirar um dos alunos de sala de aula. Se for aula remota, você pode simplesmente colocar ele em uma subsala ou tirar ele do grupo da turma para você colocar a placa. Se for aula presencial, é só pedir para ele sair um pouco da sala e, enquanto esse aluno estiver separado, você combina com o restante da turma uma placa que o aluno que está fora deve adivinhar. Vamos supor que você escolheu a placa de ideia preferência. Agora você chama o aluno de volta para a sala. O combinado é o seguinte: quem deve adivinhar qual é a placa é que deve fazer as perguntas para a turma. Mas a turma só poderá responder sim ou não. Algumas perguntas que o aluno pode fazer: a placa é amarela? A placa tem algum texto escrito? Desobedecer a placa gera alguma infração? Perguntas que o aluno não pode fazer: a placa é amarela, vermelha ou verde? Porque isso daí não tem como responder sim ou não. Quanto mais o aluno conhecer a sinalização, melhores serão as perguntas e mais rapidamente ele vai aplicar um funil imaginário, chegando à resposta correta. Por exemplo, aquela pergunta se o desrespeito à placa gera uma infração ou não, já vai dizer para o aluno se é uma placa de regulamentação, de advertência ou de indicação. Então, quanto mais o aluno souber,
melhor ele vai aplicar essas respostas então. E esse jogo, para ficar mais legal, faça uma separação em 2 grupos. Então, uma parte da sala, ou então a parte que está no presencial e a parte que está no remoto, vai responder uma placa diferente. Quem responder mais rápido ganha. E você pode dar um brinde para os alunos, como um bombom, por exemplo, a turma que ganhar. Ou então, se for todo mundo no remoto, pode ser um Pix. Aí a turma que perdeu faz um Pix de 10 ou 50 centavos para a turma que ganhou. Veja só, é uma dinâmica simples, não precisa de recursos extras. Você só precisa organizar os seus alunos que, em meio à disputa, vão desenvolver a aprendizagem. Gostou dessa dinâmica? Então não deixa de aplicar ela em sala de aula. Curte e compartilha com seus colegas instrutores para tornarem as aulas mais efetivas.